Boa tarde a todas e todos. Vamos dar continuidade aqui ao seminário Celso Furtado para Além da Fantasia. Vamos iniciar a mesa 5, Celso Furtado e a Nova República. Essa mesa vai abordar um período da vida e obra de Celso Furtado que foi bem ativo, tá? Que é a primeira metade da década de 1980 e os anos da redemocratização. Tá? Um período muito ativo de uma vida muito profícua. Tá? E aqui vou pegar carona no texto que foi preparado para a exposição que ainda está no auditório Jorge Tapia. Convido todos a visitarem. Vou pegar carona no texto que está ali nos últimos mostruários, que são justamente a documentação desse período da vida de Furtado. Tá? E aqui eu vou destacar algumas coisas antes de apresentar os expositores. Então, na primeira metade da década de 80, o Furtado publicou pelo menos 4 livros, tá? Em que ele vai denunciar as distorções econômicas e sociais resultantes da ditadura militar. E aqui eu vou destacar o Brasil Pós-Milagre, de 1981, A Nova Dependência, Dívida Externa e Monetarismo, de 1982, Não à Recessão e ao Desemprego, de 1983, Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise, de 1984. Tá? Esse também é um período de atividade política, né? O Brasil estava entrando no momento da redemocratização, apesar das eleições indiretas para a presidência da República. Então, por exemplo, em 1981, Furtado filiou-se ao PMDB e 3 anos mais tarde participou da Comissão para o Plano de Ação do Governo, COPAG. O esboço que Celso Furtado escreveu com alguns tópicos para esse plano de governo, que seria o plano de governo do Tancredo Neves, tem uma cópia ali na exposição também, vale a pena ver. Tá? E aí, ainda após a redemocratização, Furtado foi nomeado embaixador do Brasil junto à Comunidade Econômica Europeia, em Bruxelas, e no ano seguinte, em 1985, ele foi nomeado embaixador, e em 1986 ele foi nomeado ministro da Cultura, tá? Que é outro momento também muito interessante da ação política de Furtado. Para falar desse contexto, me coube aqui a difícil tarefa de apresentar expositores que dispensam a apresentação. É sempre difícil. Então, eu começo com o professor Alessandro Ottaviani, que é bacharel em Direito, mestre em Ciência Política e doutor em Direito Econômico e Financeiro, todos pela Universidade de São Paulo. Entre outras coisas, o professor Ottaviani ele foi membro do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Tá? Na mesa também, nós vamos contar com a especial participação de Antônio Mota, professor da Unifesp, e também ele tem, digamos assim, conhecimentos e saberes para alguns inesperados. Ele é um grande curador de exposição também, ele é um dos responsáveis pela montagem da exposição aqui do nosso evento. O Antônio, ele é graduado em Ciências Econômicas na Federal do Ceará, ele é mestre em História Econômica pela USP e doutor aqui pela Casa. Foi orientado pelo professor Eduardo Mariotti. Por fim, a professora Fernanda Graziella Cardoso. Ela é economista graduada na FEA-USP, é mestre em Economia da Indústria e da Tecnologia pelo Instituto de Economia da UFRJ e doutora em Economia e Desenvolvimento pela FEA-USP. Entre outras coisas, ela é pró-reitora de graduação da UFABC. Tá? Nós acordamos aqui que cada exposição terá 25 minutos e depois vai sobrar um tempo significativo para a gente debater e levantar questões. Tá? Então, eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, para o professor Ottaviani e depois para o professor Antônio. Boa tarde a todos. Todas, eu sei que
aqui foi um esforço coletivo para estar aqui, não só no evento como um todo, mas nessa tarde em especial, por causa de todo o toró que está caindo lá, né? Então, certamente aqui cabe ainda mais essa nota. Eu quero começar parabenizando, na verdade, os organizadores desse evento. Eu vi, enfim, todo o empenho coletivo com que isso foi organizado, o professor Paulo Fracalanza, o professor Alexandre, Léa, todo mundo que se movimentou, tem outros tantos aí, eu não estava muito envolvido, enfim, eu só estava pegando de orelhada, né? Então, eu sei que deve ter muito mais gente ainda aí, enfim, parabenizar a todos, porque, na verdade, honrar o Celso Furtado, honrar o nosso mestre, é um pedaço de conhecer o nosso passado, mas principalmente de construção do nosso futuro. Eu acho que essa é a grande tarefa para a qual a gente está se jogando aqui nessa jornada, né? E eu não tenho dúvida da importância, ainda mais olhando para esse lugarzinho aqui, isso é uma câmera, né? Que nos está filmando e gravando. Então, isso aqui certamente é um material da mais alta valia para ser perpetuado, para se tornar objeto de debate e principalmente para que os nossos futuros alunos, alunas, estadistas que venham a pensar o Brasil, que venham a agir pelo Brasil, que eles tenham a noção da grandeza deste patrimônio que a gente está aqui reconstruindo, cada qual com o seu pedacinho, cada qual com a sua leitura. Então, engajar-se na honra à vida, obra, pensamento do Celso Furtado é não só, de fato, um exercício intelectual, é também um exercício de preparação do nosso futuro. E aos que olham para o mundo de hoje, né, ainda mais, enfim, dados os acontecimentos recentes, não tão recentes, já de alguns anos, né, e por acaso sentem um leve pessimismo, eu recomendo a pensar na chave inversa, né? Porque durante anos esta direita conservadora ela reuniu-se em grupinhos, em grupelhos, em pequeníssimas reuniões para dizer que do outro lado havia um grande monstro que se organizava, que era a esquerda absolutamente totalizante na universidade, nos meios de comunicação. Então, a dinâmica da política ela é a mais variada possível e certamente afirmar-se naqueles que são os grandes passos que nós devemos dar, sem sombra de dúvida, é o nosso melhor caminho. O Celso Furtado é um dos grandes passos que nós devemos dar. Então, certamente, essa nossa semana aqui, ela foi de grande valia, ela será de maior valia ainda. Eu gostaria de iniciar aqui agora sim o mérito das minhas observações, primeiramente dizendo a vocês no que eu pensei em falar aqui. Celso Furtado e a Nova República é um tema gigante, né? Ela está ali com os diários intermitentes, né? Só aquelas páginas daquele período já daria aqui um seminário, não é isso, Rosa? Daria um seminário, um curso inteiro, né? Cada passagem daquela, onde aquilo ali se desdobrou. Então, isso aqui é um universo em si. Então, eu tive que fazer um corte aqui. A minha sugestão de leitura, já adiantando parte da minha conclusão, é que há, nesse período, simultaneamente, uma derrota e uma vitória. E eu gostaria, daqui a pouquinho, de me aprofundar. Há uma derrota aparente, que é a derrota de não estar no núcleo das decisões da política econômica, naquela passagem entre Tancredo, Sarney, ali isso está bem descrito aqui, mas é também de conhecimento dos que se dedicam à remontagem desse período da história, mas há, ao mesmo tempo, uma vitória, e é nessa vitória que eu gostaria de me deter com maior vagar, que é o texto da Constituição de 88, a sua ordem econômica e algumas das suas enfim, manifestações futuras, reverberações. Esse aqui é o núcleo da minha abordagem sobre esse período. Só que antes de chegar nisso, eu gostaria de dar um passinho atrás e talvez o tópico desse trecho aqui seja o mais simples e direto possível. Celso Furtado estava certo. E quem o prova? A China
e os Estados Unidos. Esse é o tópico, então, anterior, antes de chegar na análise de Celso Furtado e a Nova República e a Constituição de 88, com os seus artigos, alguns em vigor, alguns duramente combatidos e tendo a vigência ou a eficácia suspensa, e alguns simplesmente extirpados da nossa Constituição. Celso Furtado estava certo no eixo total do seu argumento, porque é exatamente parte considerável da sua perspectiva e das suas recomendações que hoje integram as estratégias dos Estados Unidos e da China, e eu vou começar pela China, que é um pouquinho, hoje, pelo menos essa semana, menos, enfim, traumático de se falar, enfim, menos bombástico. Basicamente aqui, a dupla que me auxilia a chegar perto do pensamento do Celso Furtado é internalização dos centros decisórios e homogeneização social. A todos quantos aqui muito familiarizados com o pensamento do Celso Furtado, a internalização dos centros decisórios é a capacidade de organizar-se a si própria que uma coletividade tem sobre os seus principais recursos. O que é que vai ser adquirido, o que é que vai ser processado, o que é que vai ser comercializado, distribuído, enfim. E certamente, como ele coloca no Criatividade e Dependência, há uma hierarquia que nós devemos compreender sobre quais são os centros decisórios mais relevantes. E ele diz, no capitalismo, o principal dos recursos é a tecnologia. O processo de inovação tecnológica é aquele que caracteriza o mais relevante dos recursos. E, portanto, os demais recursos, o crédito, a política, enfim, as políticas várias da finança pública referentes à estabilização da moeda ou à manutenção do seu poder de compra, tudo isso, ao meu ver, em Celso Furtado, prioritariamente ali no Criatividade e Dependência, devem ser estruturados, devem girar em torno desta que é a grande luta pelo poder mundial, a luta pelo domínio da inovação tecnológica. Inclusive porque é na tecnologia, naquilo que em várias passagens ele vai falar, no ponto mais alto da manufatura, é ali na inovação tecnológica em que pode se expressar a criatividade, porque é ali que nós decidiremos o tipo de ação que a humanidade quer ter em relação aos seus, usando os seus meios, em relação aos seus vários fins. Na possibilidade, portanto, de decidirmos o maior impacto que nós temos no nosso meio ambiente natural, social e institucional, que é pelo uso da tecnologia, nós também podemos nos redefinir como sociabilidade aqui andando. Então, essa eu diria que estou aqui marcando meu tempo, tá? Eu diria que essa é o primeiro veio, e desse ponto de vista, a China, ela é um exemplo cabal do acerto pleno do diagnóstico do mestre Celso Furtado, porque a China tem políticas de internalização dos centros decisórios tecnológicos, que hoje são notórias. Elas vão desde o Made in China 2025, que é basicamente uma propositura. A China tem planos quinquenais até hoje, advindos essa prática. Desde a época dos planos quinquenais soviéticos, a China, enfim, diferente de outros países que também adotaram essa prática, mas foram abandonando, a Índia teve seus planos quinquenais, a Coreia do Sul teve seus planos quinquenais, a China os manteve, e lá para trás a China determinou que uma das suas metas era, em 2025, ter galgado posições na divisão social internacional do trabalho, em busca de complexidade econômica. Uma das resultantes desse imenso esforço coletivo é a Huawei e toda a discussão sobre o 5G, especificamente no setor da biotecnologia, uma estatal, a China tem 150 mil estatais, tá? É algo que foge à nossa capacidade de enfim, visualização do que seja isso, porque o Brasil tem cerca de 150 sociedades empresárias estatais em nível federal, em nível estadual, cerca de 450. Só que isso aqui são sociedades empresárias, que para valer mesmo se agrupam em torno do comando de um grupo econômico, o que significa que esse número reduz muito ainda, porque a Petrobras, ela junta um tanto de sociedade empresária, umas, enfim, 30, a Eletrobras junta outras tantas, Caixa Econômica junta outras tantas, Banco do Brasil, isso aqui tudo enxuga muito o número
das nossas estatais, não é nem 150 grupos econômicos, jamais seria, deve ser aí, estamos falando de cerca de 40, 50 grupos econômicos estatais em nível federal. A China tem 150 mil sociedades empresárias estatais, isso aqui significa, enfim, uma capacidade de controle dos centros decisórios muito grande. Só que o Estado chinês empurra essa massa de organização empresarial para dentro da inovação tecnológica. E, por exemplo, no setor de biotecnologia, é uma estatal chinesa, a ChemChina, quem comprou uma das principais desenvolvedoras de conhecimento e produtos biotecnológicos do mundo, que era a Syngenta. Então veja só que isso já faz bastante tempo, e essa escalada de aquisição de conhecimento por aquisição de poder de controle empresarial, essa é uma estratégia que o Partido Comunista Chinês já usa há bastante tempo. Então, da manufatura a preço baixíssimo para adquirir reserva internacional, para daqui a pouquinho bifurcar esses investimentos, tanto em pesquisa e desenvolvimento próprio, quanto de aceleração e encurtamento dessa distância por compra de empresas de outros países, daqui a pouquinho, então, voltando lá para o Made in China 2025, o que se tem é a consolidação, a concretização desta estratégia chinesa de internalização dos centros decisórios, aqui no caso da inovação tecnológica. Só que a China também, por outro lado, ela é um dos exemplos da outra perna do diagnóstico do que significa construir um país, enfim, em outro patamar. A gente daqui a pouquinho pode debater os termos aí, mas certamente construir um país que é capaz simultaneamente de posicionar-se adequadamente na luta pela renda mundial e fazer a redistribuição interna dessa renda, que é a homogeneização social. Só a industrialização chinesa e a urbanização chinesa já significam por si sós, uma imensa política de distribuição de renda. Só isso aqui. São cerca de 600 milhões de pessoas beneficiadas diretamente no aumento do seu nível de vida, só pela urbanização e industrialização em cerca de 30 anos. Então, assim, isso aqui não é política, enfim, organização de programa social. Isso aqui é o efeito direto da política econômica, né? Só que, além disso, tem, de fato, ali políticas determinadas e específicas para construir um mínimo colchão de, enfim, aquilo que no Ocidente nós chamamos de direitos sociais. Lá é certamente uma outra gramática, mas é aquilo que na obra do Xi Jinping se chama construir uma sociedade moderadamente próspera. Tem 3 volumes aí traduzidos em português, publicação pela Expressão Popular. Enfim, para a gente é uma leitura, não somos muito afetos àquele tipo de descrição, inclusive porque parte é pura propaganda do partido, mas certamente aqui essa expressão, ela nos revela bastante. A construção de uma sociedade moderadamente próspera. Isso aqui significa aquilo que no nosso jargão é política pública de redistribuição de renda. E aí, enfim, com tudo aquilo que é também o nosso receituário. É algo parecido com renda mínima para garantir alimentação, enfim, um mínimo sistema de saúde, que mesmo o Partido Comunista ainda se articula com as medicinas tradicionais da China. É uma sociedade, enfim, que tem uma complexidade bastante grande. Mas aqui, eu acho, com isso a gente pode encerrar parte do argumento, Celso Furtado estava plenamente certo, e quem o prova é a economia com maior crescimento da história do capitalismo. Esses 40 anos da China, eles significam uma alteração em toda a estrutura do sistema mundial de poder como um todo. Hoje a China já é a maior economia do mundo em poder de paridade de compra, daqui a pouquinho ela o será, se o FMI tiver certo. Estou aqui juntando FMI, OCDE, enfim, são insuspeitos de sempre, né? Cerca de 2040 enfim, a média aí que estão afirmando. Goldman Sachs já, enfim, orbita por aí também. Em cerca de 2040, 2045, a China já terá ultrapassado e talvez dobrado o tamanho em igualdade de condições de qualquer critério comparativo à economia dos Estados Unidos. Isso significa certamente uma mudança assim, cataclísmica na forma pela qual nós somos educados a ver o mundo. Uma China com 2 vezes o tamanho da economia dos Estados Unidos certamente é um outro planeta este que nós veremos daqui para frente. Então, certamente, quando nós olhamos para o modelo chinês e nós identificamos essas 2 pernas,
a internalização dos centros decisórios na produção e comercialização da inovação tecnológica e, na outra ponta, a estruturação de uma sociedade moderadamente próspera, homogeneização social. Certamente isso nos autoriza a falar que o Celso Furtado ele tinha plena razão no seu diagnóstico. Só que na outra ponta, para não falar que o Celso Furtado, então, ele é, enfim, alinhado ao Partido Comunista Chinês ou coisa do gênero. Isso aqui é a estratégia de qualquer país que minimamente quer se garantir numa corrida que é brutal pelo domínio daquilo que vai ser produzido e vendido e quer organizar as bases mínimas do seu convívio pessoal. Nos Estados Unidos é a mesmíssima luta. Aqui, o sonho americano certamente é responsável, em parte, por tudo isso que a gente tem assistido no último momento e na temperatura mais quente da política, a afirmativa de que aquela sociedade deve ser boa para os seus cidadãos, ela é a tradução de que ela deve ser minimamente homogênea do ponto de vista social. A afirmativa de que vamos fazer a América grande de novo para aquele grande cinturão de operários, isso aqui é daqueles industrializados que perderam o bonde da história, isso diz diretamente com a afirmativa de que aquelas pessoas perderam algo que era a possibilidade de ter aquilo que eles consideram homogeneização social. Isso aqui eu consegui mapear também dos analistas recentes da potência do Partido Republicano. Enfim, muitas análises ali são feitas sobre as falhas do Partido Democrata, etc. Basicamente, aquilo que me convenceu é a capacidade de afirmar-se a reencarnação do sonho americano, e aquilo sendo um ponto de homogeneidade é, de fato, uma marca muito poderosa nessa capacidade praticamente inabalável de desnaturar, de desestruturar a penetração do Partido Republicano na sociedade americana. Isso aqui certamente é um diagnóstico que me parece bastante pertinente. Só que é na outra ponta que é mais enfim, potente para mim, a afirmativa de que os Estados Unidos seguem aquilo que lá para trás nosso professor Celso Furtado tinha diagnosticado como uma forma de organizar o motor de uma economia adequada, na internalização dos centros decisórios para a inovação tecnológica. O país que criminaliza a política industrial é a maior manufatura de política industrial no século XX de que se tem notícia. A DARPA, o Pentágono, a NSA, a CIA, todos eles são centros de produção de inovação tecnológica incessantes. O Jack Sullivan é o atual, daqui a pouco vai perder o emprego, daqui a alguns meses, ele é o atual secretário de Segurança Nacional. Ele tem um texto, é uma descrição oficial da Secretaria de Segurança Nacional, no qual ele fala o Inflation Reduction Act, a lei dos chips e toda a política industrial do Joe Biden. Ele fala, isso aqui não é novidade nenhuma, isso aqui é aquilo que sempre fizemos, organizar a produção de inovação tecnológica. Essa ida e vinda de estruturas tão distintas e tão diferentes e tão peculiares, inclusive entre si, mas a ossatura delas duas, ela permite que nós a identifiquemos nesse seguinte resumo. Em uma ponta, organizar-se para a construção daquilo que é o mais relevante recurso na atual civilização industrial, a tecnologia. Essa é uma frase do Celso Furtado. E na outra, a sociedade só será capaz de fazer isso adequadamente e de manter-se coesa se ela tiver possibilidade de homogeneização social, porque, inclusive, caso contrário, isso aqui, se não houver isso, as fraturas, as fissuras serão muito grandes. Eu comecei de frente para trás, né? Estou dizendo que ele estava certo, porque esse é o diagnóstico, essa afirmativa dúplice, inovação tecnológica, capacidade de internalizar esse centro decisório com homogeneização social, é a grande vitória do Furtado na nova república, porque esse é o parâmetro que vai parar na nossa Constituição Federal. Esse é o eixo estruturante da ordem econômica de 1988. Isso se deve diretamente à atuação dele. O artigo 219 da nossa Constituição tem a seguinte dicção: o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural, o bem-estar socioeconômico e a autonomia tecnológica do país. Isso aqui é um resumo, uma coagulação de toda a teorização do Furtado e de outros tantos que estão ali com ele, e essa é uma conversa que, do ponto de vista da fonte
biográfica, digamos assim, eu pude reconstituir, tanto com o depoimento do professor Eros Grau, quanto com o depoimento do professor Siqueira. O professor Siqueira, José Siqueira Neto, ele era um advogado da bancada do Partido dos Trabalhadores, minúscula bancada do Partido dos Trabalhadores, na Constituinte, entre 86 e 88. Ele falou, olha, aquilo para a gente era muito impactante, só que, para valer mesmo, o eixo gravitacional era a bancada do MDB, e eles falavam em idioma furtadiano. Essa era basicamente a afirmativa do José Siqueira Neto, que era então um jovem advogado, mas o professor Eros Grau me falava a mesma coisa. A guerrilha da informática, da COBRA, da SERPRO, que dá origem ao artigo 171 e 219 da Constituição, toda ela pensa nesses termos. Isso aqui certamente é das andanças todas de Furtado com Ulisses Guimarães, enfim. Essa aqui eu diria para vocês que avançando meu argumento, é a grande vitória, porque ela é uma vitória de médio e longo prazo. A derrota, ela é, ao meu ver, menor. Nós gostaríamos muito que todas essas páginas aí dos diários intermitentes, onde ele fala, inclusive, sobre os professores dessa casa, né, com os personagens aí, estava andando com o Serra, estava andando com o professor Luciano Coutinho, e aí a gente foi para não sei aonde, e estava todo mundo muito perto do Tancredo ali, do Ulisses, até uma hora que, enfim, o próprio Tancredo começa recebe-o com muita gentileza, mas não entra mais nos méritos da discussão de política econômica. Enfim, o trata com muita deferência, mas naquilo que importa mesmo já está ouvindo outros tantos. Ele vai narrando isso paulatinamente. Essa, enfim, seria aí a narrativa da derrota, digamos assim. Mas, veja, ele coloca isso nessa joia que a Rosa nos legou, né? Aliás, uma das várias, né? Porque tem, enfim, foram anos, Rosa, dos quais nós temos a te agradecer, porque você foi abrindo baú por baú, pedacinho por pedacinho, e legando-nos esse enorme patrimônio. Esse é só mais um, né? E ali tá o tempo inteiro a seguinte reflexão: ele é um ser político. Ele se vê como um ser político desde a mais tenra idade. Ele diz o seguinte, né, que aos 15 anos ele teve plena consciência da dor que lhe causava a desigualdade social, e aquilo ali para ele enfim, a visão transformadora. Só que na outra ponta, a política mesquinha do dia a dia a ele repugnava. Era uma pessoa, enfim, com um grau de grandeza superior àquilo que no seu dia a dia se lhe colocava. Mas na outra ponta, jamais correria, se afastaria desse dia a dia. Então ele foi nesse dia a dia, nessa abertura da nova república, até onde lhe foi possível. E também tem mais o que fazer. Uma hora os políticos começam a emitir vários sinais de que ali a escolha será outra, e aqui ele certamente lê essa derrota não com alegria, mas enfim, como alguém experimentado nas lidas das vitórias e das derrotas. Aliás, sobre as derrotas, aquela passagem na Fantasia Desfeita, na qual ele está andando na praia de Boa Viagem, vai se sentar ao lado do Arraiz. Olha só, sofrer essa derrota, se sentar ao lado do Arraiz, que está falando o tempo inteiro para a junta de militares, renuncia, e o Arraiz sozinho, enfrentando os outros 10, 15 ali fardados, dizendo, eu não vou renunciar porque vocês estão dando o golpe. Vocês, se quiserem, me tirem dessa cadeira. Dela, por vontade própria, eu não saio. E aí o Furtado fala que vai entrando na sala, se senta a esse lado aqui, porque naquela hora era o que tinha para ser feito. Aliás, essa é a definição do herói, está lá no Joseph Campbell. O herói, para os arquétipos da humanidade, é aquele que faz o que precisa ser feito. Eu diria, como última afirmativa aqui, ecos desse herói que, sendo derrotado na política miúda, na sua escolha ou não para ministro da Fazenda, enfim, e acaba sendo afastado, na sua grande vitória, que é emplacar um mecanismo mental, uma leitura de mundo dentro do texto constitucional. Olha os ecos dessa vitória. Nessa semana agora, participei bem proximamente da aprovação dessa lei, é a lei do contrato de seguro. Esse contrato que a gente compra do nosso carro, enfim, daqui a pouquinho está chovendo, a gente vai passar ali, entra água no carburador, o carro parou, se a gente deu tudo certo, a gente tem seguro, a seguradora se comportando bem, ela vai nos pagar uma indenização e está tudo ok, né? Acabamos de aprovar uma lei que regula esse contrato. É aparentemente banal, são cerca de 20% do PIB que gira em torno só do mercado de seguros privados. É 1 trilhão e 700 bilhões de provisões técnicas só aqui nesse mercado, né? Elas podem tanto fazer as indenizações, quanto na outra ponta, quando elas recolhem esse dinheiro todo, elas viram investidores institucionais de longo prazo. Essa lei tem um capítulozinho ali que se chama do resseguro, e com isso eu termino aqui. O resseguro é o seguro que fica em cima do seguro.
são as resseguradoras. Isso aqui é um pequeno grupo de empresas, é um oligopólio mundial, na verdade, que quando a seguradora precisa fazer os seus pagamentos, elas acionam essas resseguradoras aqui. Tem um pedacinho nessa lei que basicamente altera por completo a atual disciplina jurídica brasileira, porque hoje essas resseguradoras, elas, quando vierem a ser acionadas, elas podem fazer, no regime atual, elas podem fazer a escolha do seu litígio lá fora, elas podem impor contratos que sejam em inglês, elas não têm nenhuma obrigação de constituírem reservas aqui, portanto, elas são alguém que fica lá fora, um centro decisório fora do país. Essa lei de plena inspiração furtadiana, e eu lhes asseguro, porque não só eu, Léa Vidigal está aqui, outros colegas conhecem bem essa trajetória, nós participamos lá atrás dos debates sobre essa lei, nós convivemos com os autores e propugnadores dessa lei. O que essa lei faz com o resseguro é o seguinte: as resseguradoras que aqui funcionarem, elas terão o foro de qualquer litígio sobre o seu patrimônio realizado no Brasil, em língua portuguesa, sob o direito brasileiro. O que significa que os grandes projetos de infraestrutura, e eu vi vários deles, serem paralisados, porque no meio do caminho, quando dava problema, a discussão ia parar lá fora, e aqui a discussão ia parar lá fora, em inglês, com taxas cobradas em Libra, que é 1:7, ou seja, paralisação da infraestrutura brasileira. O que essa lei faz é, opa, isso aqui é problema nosso, é desenvolvimento brasileiro, isso aqui será discutido no Brasil, sob as leis brasileiras, em língua portuguesa. Esse pequeno fragmento de uma pequeníssima lei, o nome desse fragmento chama-se Celso Furtado. Que venham outros e outros ao longo de todos esses anos vindouros, que esses que estão nos vendo lá, que nem estão aqui, farão de várias e várias reformas no nosso ordenamento jurídico e, portanto, obrigado e longa vida a Celso Furtado. Obrigado, Alessandro. Eu esqueci na sua apresentação de falar que você é cofundador do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro. Tá, muito bem. Passo a palavra para Antônio Mota Filho. Bem, muito obrigado pela apresentação. Não sei se está funcionando ao certo. Eu posso avançar um pouco a minha cadeira. Acho que eu fico mais à vontade assim. Muito obrigado, todas, todos. Obrigado pelo convite de estar aqui nessa mesa. A priori não estava previsto estar aqui, eu estava no período de pós-doutorado na França, então com o meu retorno para assumir a vaga na Unifesp, que eu acabei participando dessa mesa, é uma grande satisfação voltar ao Instituto de Economia, onde eu fiz meu doutorado, voltar ao Instituto de Economia tratando de um tema muito diferente do qual eu tratei na minha tese de doutorado. Estudei Rosa Luxemburgo na minha tese de doutorado, uma autora a qual, politicamente, sem sombra de dúvida, eu me vinculo. Então, antecipo que a minha interpretação sobre Celso Furtado é uma interpretação herética. Não busco recriar Celso Furtado, vou fazer um Celso Furtado sob os olhos do Antônio. Então, Celso Furtado, que eu vou propor um formato de olhar o Celso Furtado em torno de uma perspectiva metodológica fundamentalmente crítica sobre vários aspectos, inclusive o próprio progresso, uma leitura que eu proponho, talvez benjaminiana, de pensar que todo documento de cultura é também um documento de barbárie. Né? Então, o progresso capitalista avança juntando essas duas coisas. A minha apresentação hoje diz respeito a um produto final da minha pesquisa de pós-doutorado que eu desenvolvi no Instituto de Estudos Brasileiros, sob a supervisão do professor Alexandre de Freitas Barbosa, que diz respeito à atuação do Celso Furtado no período da redemocratização, um período que eu me propus de ver de 79 até 1996, existe um período de 17 anos, existem diferentes facetas que podem ser vistas nesse grande pensador nesse momento. Então, é curioso também voltar ao Instituto de Economia, apresentar esse resultado dessa pesquisa, porque parte do que eu vou falar aqui também se construiu junto com nomes que habitam essa casa, há placas aqui nos corredores sobre essas pessoas, né? O Beloso, o
professor Beluso, professor Frederico Mazzucchelli, professor João Manuel Cardoso de Mello, professora Maria da Conceição Tavares, todos eles habitam essa casa e habitam parte desse momento que eu estou analisando Celso Furtado. Não por acaso estão, por exemplo, num documento importante que a Rosa da Guiar organizou, que são os diários intermitentes dele, né? Então, agradeço muito a todos. Um último detalhe importante, institucionalmente muito importante, é uma pesquisa que foi financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, coloquei essa imagem aqui, uma imagem que eu tirei da revista do PMDB, que colocou vários cartazes feitos pelo PMDB na época da eleição para constituinte. Esse é um dos vários belos cartazes, esse é do Atos Bulcão. O plano que eu me propus um plano tanto quanto extenso, eu prometo que eu não vou estourar muito tempo para deixar a professora Fernanda fazer a exposição dela também na forma correta. É um tanto quanto extenso, mas eu me propus a fazer um panorama da minha pesquisa e trazer alguns elementos do que foram esses cerca de 2 anos de investigação, sobretudo em termos de arquivo. A minha fonte inicial, obviamente, que é um conjunto de obras publicadas e livros publicados desse período, mas o que eu vou compartilhar com vocês é o meu estudo nos arquivos do Celso Furtado, que estão disponíveis, em parte, como nós vimos aqui nesse seminário, para consulta no Instituto de Estudos Brasileiros. Então, é uma apresentação que tem 6 partes, e a última, fundamentalmente, é uma parte de provocações, para a gente pensar e lançar ideias para o que pode ser o nosso debate aqui e debates futuros, né? Então, por que pensar a ideia da transição democrática e a redemocratização? Isso é um marco importante, porque uma aposta que eu faço, uma ideia que eu lanço, que toda geração que cai em momento de luta, ela projeta para o futuro que uma geração seguinte pode retomar parte da sua luta e levar adiante a sua aspiração. Toda geração. Eu penso, por exemplo, o caso de um texto muito bonito que eu li há pouco tempo, da Louise Michel. Louise Michel, uma communard, que ela tem um texto chamado Aos Nossos Irmãos. E a Louise Michel disse assim, a comuna fracassou, mas na comuna nós plantamos uma semente de cravo, um cravo que em algum momento vai germinar. Então, como não pensar no cravo, por exemplo, da Revolução dos Cravos? Não será que existe um vínculo, o ar que os comunards respiraram não foi respirado, talvez, no fatídico dia 25 de abril de 1974? Então, toda geração que cai projeta para o futuro que pode haver uma mudança e que o programa dele, que foi derrotado, pode um dia vencer. O Celso Furtado coloca isso, por exemplo, na reunião que ele teve em Santiago, na casa do Tiago de Mello, que tem outras pessoas como Darcy Ribeiro, e o Celso Furtado coloca, olha, nós perdemos, esse golpe não foi pensado de agora, isso vai demorar, a ditadura vai demorar. Agora, o que nós podemos fazer daqui quando abrir a possibilidade da transição? Essa frase me parece muito importante. Isso é uma citação dos ares do mundo. O que importa é que aqueles dentre nós, que em 10 ou 20 anos regressem, não cometam uma vez mais os erros que facilitaram o trabalho dos golpistas. Esse é um desafio e tanto. Ele está falando isso sobre 1964, mas é um desafio que me parece atual, né? Não repetir os mesmos erros que abriram espaço para os golpistas. Mas haverá esse espaço, e quando nós voltarmos, nós temos que agir. Ou seja, ele está lançando a luz para o futuro, nós vamos poder agir, nós vamos poder voltar. E isso ele fez, né? Agora, o que me chama a atenção também, então, existe a aposta quanto ao futuro, mas é curioso que existe um silêncio da parte dele sobre esse período em que ele atua na Nova República. Ora, se você pega, por exemplo, a própria obra autobiográfica dele, A Fantasia Organizada, A Fantasia Desfeita e Os Ares do Mundo, eu coloquei, por exemplo, as partes aqui dos Ares do Mundo, que se encerra, as últimas anotações são de 1980. Ora, um período que, imediatamente em seguida, é profundamente profícuo da obra dele, da ação dele, que é um período exatamente da democratização. Não é porque ele não viveu... Esse livro está escrevendo em 89, ou seja, ele já tinha saído do governo Sarney, ele já tinha condição de escrever sobre o que foi essa experiência dentro do PMDB, mas ele não fez. É uma pergunta, então, por que ele não o fez? E aqui eu lanço uma hipótese benjaminiana. Óbvio que existem documentos que lançam luz sobre esse período, foram publicados recentemente, os diários, as correspondências,
Mas a pergunta é importante, por que ele não o fez? E aqui a minha hipótese benjaminiana de um narrador. O Celso Furtado narra a sua própria vida, mas tomando como referência o texto do Walter Benjamin, do narrador de 1936, do Leskov. Eles perguntam, olha, existe uma mudança que aconteceu na história. As pessoas, por exemplo, quando voltavam da guerra há um tempo, elas contavam muitas histórias. Mas agora, quando voltam, elas não contam mais histórias. Existe algo que se perdeu. Quando a humanidade avançou, o capitalismo avançou, a economia avançou, a interação e a possibilidade de contar a história se perdeu. Por que isso acontece? Essa experiência comunicável da brutalidade da batalha, ela já não volta mais como belas histórias, como era o caso anteriormente, ela volta como silêncio. E esse silêncio do que foi a experiência da democratização não é só de Celso Furtado. Curiosamente, parte metodológica da minha pesquisa era entrevistar as pessoas que estiveram na transição democrática, como, por exemplo, o professor João Manuel Cardoso de Mello, que eu não consegui entrevistar. Como, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu não consegui entrevistar. Consegui entrevistar o professor Beluso, mas o José Serra, ex-senador José Serra, tentei entrevistar, mas não consegui. Existe um silêncio, como se algo tivesse marcado muito negativamente essa geração, sobre o qual não vale a pena voltar. Então, a hipótese desse narrador benjaminiano que viu algo que não ousa voltar àquilo que ele viveu. Eu vou mostrar para vocês que existem pontos que ele fala, mas são muito pontuais. Mas trata-se de um período em que Celso Furtado percebeu que havia um espaço para crítica a esse governo. Por exemplo, um espaço que se abriu é sobre na Sudene. Era o período que houve uma CPI da Sudene, e que se viu, esse é um relatório que eu peguei, o relatório final da CPI, um relatório que traz dados muito precisos sobre o que foi a Sudene depois do golpe militar e como se desvirtuou, e a conclusão que se chega me parece muito interessante também. Então, se a Sudene não conseguiu, ao longo de sua existência, realizar os objetivos a que se propunha, foi menos por sua culpa e mais por circunstâncias diversas. E eles apresentam, por exemplo, o autocentralismo que foi imposto depois do golpe de 64. A visão industrialista que muitas vezes abriu espaço para abrir a chegada de capitais do Centro-Sul e não capital endógeno. Então, vários dos pontos que o Celso Furtado tinha proposto que foram desvirtuados com o golpe de 64 aparecem aqui. Ou seja, é o momento da crise do regime militar que abre esse espaço para um novo momento de crise, de reflexão crítica. O Celso Furtado entra aqui. Celso Furtado percebe isso. Celso Furtado, e aqui, vários dos documentos que eu vou mostrar para vocês, basicamente eu vou mostrar documentos, fontes. Aqui é um documento do SNI, documento do Ministério da Aeronáutica, sobre propaganda subversiva feita contra o Brasil no exterior. Aqui, o Ministério da Aeronáutica cita propaganda subversiva feita pelo Celso Furtado, um artigo do Celso Furtado que fala dos 15 anos perdidos no Nordeste, ou seja, o Celso Furtado estava acompanhando o debate que estava acontecendo no Brasil. Existia uma CPI, ele sabia da CPI, ele escreveu um artigo que foi publicado no Le Monde, inclusive foi publicado na Folha de São Paulo na época, e foi publicado recentemente nos arquivos do Celso Furtado. Um é esse, subversivo. Outro, Luiz Felipe de Alencastro. Outro, Miguel Arraes. Então, o Celso Furtado publicava, ele viu que abriu espaço, e o governo também percebia que esse novo momento, essa nova intervenção dele incomodava bastante. A minha intervenção, então, vai ser muito menos sobre esses livros que estão publicados, que são conhecidos, e mais sobre as fontes, os textos que ficaram em segundo plano, uma intervenção política que ficou em segundo plano, que é a própria intervenção política dele como militante do PMDB. Então, de novo, aqui só um outro protocolo do SNI, falando de não recessão e desemprego, mas eu quero falar sobre tudo disso. Celso Furtado, em 1981, ele se filia ao PMDB, esse partido que MDB, depois uma pequena cisão com o Partido Popular do Tancredo Neves, depois, quando o Partido Popular volta, faz o PMDB, uma grande frente de oposição ao regime militar. E Celso Furtado entra aí, eu trouxe para vocês um trecho do discurso que ele leu na filiação ao PMDB. Isso é um documento que está no arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros. É muito grande a emoção que sinto ao integrar-me nesse partido que, pelos ideais que expressa e pela herança de lutas contra o autoritarismo que o define, marca a nossa história política de forma enobrecedora. Eu vou seguir nessa citação logo mais, não agora, mas logo mais.
seja, ele via que havia um espaço, havia um espaço para uma atuação organizada, isso passava pelo PMDB. Até então ele nunca tinha militado em nenhum partido, e uma produção enorme. Eu queria só mostrar alguns casos para vocês. À esquerda, vocês têm um texto que ele apresentou em uma atividade da bancada parlamentar do PMDB na Câmara dos Deputados, que se chama a Política de Médio e Longo Prazo. Aí ele faz uma crítica, pela primeira vez, muito dura, por exemplo, ao que foi os projetos do segundo PND, que tinham marcados por uma megalomania, endividou o país, não se viu. Então, e à direita, você tem, não dá para ver muito bem por causa da luz, mas você tem a intervenção do Celso Furtado na CPI da dívida externa, a CPI de 1982. Inclusive, é curioso ver na anotação dele que o Suplicy fez questões para ele, o jovem deputado Eduardo Suplicy fez questões para ele, tem anotado em pergunta do deputado Eduardo Suplicy. Isso, inclusive, tem a versão datilografada, saiu publicada no Diário do Congresso Nacional. Mas não é só uma publicação em abstrato, é uma publicação para ação. Abre-se um espaço, a crise política e econômica do fim dos anos 70, começo dos anos 80, abre espaço para crítica e para ação. Ele entra ao PMDB e várias vezes ele expressa que o PMDB é o partido que pode representar a tomada, não a tomada do ponto de vista revolucionário, mas que a oposição chegasse ao poder. E para isso ele precisa estar preparado de um programa preciso para a ação. Então, um primeiro marco é do Teotônio Vilela, o Projeto de Emergência, de 1983. Márcio Moreira Alves, famoso deputado, a história do AI-5, o discurso dele, não permitiram que ele fosse julgado, enfim, tem o famoso AI-5. Márcio Moreira Alves, um livro sobre Teotônio Vilela, diz: quem foi o economista que embasou o projeto de emergência do Teotônio Vilela? Foi o Celso Furtado. Ele buscou Rafael Magalhães, não topou. Ele buscou Maria da Conceição Tavares, ela disse: não temos como fazer isso, porque a gente não tem os tanques do Pacto de Varsóvia, citação do Márcio Moreira Alves. Quem topou fazer isso foi Celso Furtado. Inclusive, existe uma entrevista dele com o Luiz Nassif, que ele menciona exatamente isso. Então, é uma intervenção para a ação. E outra intervenção para a ação muito importante, eu não vou me concentrar na intervenção dele sobre economia. Deliberadamente, eu escolhi não falar sobre os detalhes de economia dele. Vou falar sobre outros pontos, Mas uma intervenção muito importante, eu quero chamar a atenção para vocês, das assinaturas dessas pessoas. Essa é a segunda folha do relatório, feito pela Comissão do Plano de Governo Tancredo Neves. Era um relatório que tratava da situação financeira do país, sobretudo do ponto de vista da dívida externa. Então, é um relatório breve, de 20 páginas, publicado na Revista de Economia Política, que traz a proposta que seria oficial do governo Tancredo Neves de capitalização dos juros da dívida como alternativa para a questão da dívida externa. Eu queria chamar a atenção de vocês para os nomes que aparecem aqui, como, por exemplo, o nome do professor Luciano Coutinho, professor desta casa, que depois também atua na Nova República. Então, falar de Nova República, falar da atuação de Celso Furtado, inevitavelmente nós passamos pelos professores e por esta casa. O relatório da Copag também está disponível. Essa, em particular, eu consegui no CPDOC da FGV, que tem o arquivo do Tancredo Neves. Então, o que eu quero me concentrar com vocês nesse panorama do que é o Celso Furtado que atua nesse período? Eu falei da aposta de uma geração que cai sobre a geração futura. Eu não falei sobre isso? Isso aparece de forma muito clara sobre a questão do Nordeste. O Nordeste, desde o fim dos anos 70, começo dos anos 80, passava por uma crise muito profunda, uma seca muito intensa, e volta à questão da nordestina. Teve a CPI, teve a seca, a Sudene não era efetiva. O espírito furtadiano volta naquele momento em torno de um documento, logo mais vou mencionar isso, mas o que é curioso, então, eu continuo a citação do Furtado, do discurso dele de filiação ao PMDB. Eu já li para vocês o primeiro parágrafo. Agora vamos ver o segundo parágrafo. Diz assim: também vejo neste partido a única esperança de abrir novos horizontes ao Nordeste. Ou seja, o Nordeste continua na preocupação do Celso Furtado no retorno. A criação dele foi deturpada. A situação regional é horrível. E como que isso vai reverberar naquelas pessoas, daquele período, na nova geração, na geração que veio depois dele? Existe um documento que encarna isso, esse documento. E esse documento, eu lanço a hipótese que a professora Tânia Bessalame colocou, que eu reproduzo, esse documento marca o início da articulação da criação da nova república. Um reexame da questão nordestina. Por quê? Se vocês veem embaixo,
contribuição do governo Tancredo de Almeida Neves do 158ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da SUDENE. O norte de Minas Gerais faz parte do perímetro de atuação da SUDENE. O Tancredo, ao ler esse documento, ao propor esse documento, ao lado você tem as pessoas que elaboraram, você tem, por exemplo, Cristóvão Buarque, e entre também, ali embaixo, a professora Tânia Bacelar. Então, ele está sinalizando para os governadores do Nordeste uma possibilidade de atuação junto com ele. Eu tenho uma perspectiva distinta para o Nordeste. Então, ele está se lançando a corrida presidencial indireta. Aqui, já é um momento que a direta já tinha caído. Então, ele está sinalizando, eu posso ter algo para oferecer a vocês. E Celso Furtado, ele lê esse documento também está na biblioteca do IEB, com várias marginais anotações de Celso Furtado. Então, eu concordo com a professora Tânia Bacelar que a Nova República, as discussões para o surgimento da Nova República começam aqui, em torno da questão do Nordeste. Um documento que recupera fundamentalmente o espírito do GTDN, que critica a política de industrialização que foi feita pela ditadura, que critica o fato que não foi feita uma reforma agrária nos moldes do que tinha sido pensado antes. Então, existe uma atualização do GTDN aqui, feita para a geração seguinte. Eu entrevistei também o ex-senador Cristóvão Buarque, que confirmou essa interpretação. E um documento que o Celso Furtado leu, e nos diversos seminários que o PMDB promoveu no período, ele menciona esse documento, e aqui tem vários, aqui não dá para ver, mas esse é um documento, por exemplo, de novembro de 84, um seminário que aconteceu em Salvador, outro que aconteceu em Recife. Uma figura que é muito ativa, e menciona o Celso Furtado, é o Rômulo Almeida. Nesse período, o professor Alexandre Barbosa me ofereceu um livro do Rômulo Almeida, em que ele menciona, por exemplo, a atuação do PMDB, a atuação dele dentro do PMDB. Né? Isso é uma frente de atuação do Celso Furtado. E tudo isso tem quase como um convite a quem estuda Celso Furtado a ir ao IEB, a descobrir esse Celso Furtado novo, que não é repetir a mesma conclusão dos livros que foram publicados. Existe algo novo a ser descoberto no Celso Furtado e a ser reinterpretado. Né? Então, uma frente é essa, o Nordeste, a questão do Nordeste. Não é à toa também que todos os capítulos que ele escreve de livros nesse período, ele fala do Nordeste, porque é uma preocupação central dele. Outra são as relações exteriores. Celso Furtado, que desde o governo João Goulart tinha uma inserção importante em questões de relações exteriores, nesse momento, aqui não dá para ver, mas é a mensagem presidencial do Sarney nomeando Celso Furtado para a delegação brasileira junto ASA, no plural, ASA, comunidades europeias. Eram 3 comunidades europeias. Né? A SECA, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a Euratom, a Comunidade Europeia do Nuclear, e a CEE, né, a Comunidade Econômica Europeia. Um posto particularmente complexo e difícil, que todo o período foi criado no governo JK, marcado por disputas comerciais duras. E Celso Furtado, ele coloca várias vezes disputas, por exemplo, o caso eu consegui os telegramas que o Celso Furtado enviou da delegação para o Itamaraty. Então, ele menciona, por exemplo, o caso do Baby Beef, que a Comissão Europeia queria impor restrições quantitativas à exportação brasileira do Baby Beef. Exportação quantitativa que a União Europeia queria colocar, a Comunidade Europeia queria impor sobre o suco de laranja, sobre o aço brasileiro. Né? E que ele acompanhou isso de perto. No pouco tempo em que esteve à frente, ele foi nomeado em julho, passou a sabatina em setembro. Não consegui o texto da sabatina porque era restrito isso, mas consegui o relatório, foi feito. Severo Gomes, do PMDB, fez o relatório final da aprovação da sabatina dele. E é curioso, então, e logo em fevereiro, poucos meses depois, ele foi nomeado ministro da Cultura. Eu pus 2 telegramas que eu consegui, esse é um telegrama que eu consegui no arquivo da Comunidade Europeia, em Bruxelas. É um telegrama que o Celso Furtado envia para o presidente da Comunidade Europeia na época, o Jacques Delors. Jacques Delors, que era uma figura do Partido Socialista. Foi ministro da Finanças do governo François Mitterrand, e depois foi eleito presidente da Comissão Europeia, comissário. Né? E mostra a interlocução que o Celso Furtado tinha com parte do PS francês. Ou seja, também outra figura que vai aparecer é o Claude Cheysson. Claude Cheysson, que foi o primeiro ministro das Relações Exteriores do governo François Mitterrand, e que na época era comissário da Comissão Europeia para o Terceiro Mundo.
Tem vários discursos do Claude Cheysson em que ele menciona o caso do Brasil, a renegociação da dívida externa. O Celso Furtado não hesitou a usar esses contatos dele para falar, por exemplo, da questão da dívida externa. Então, mostra que o outro âmbito para descobrir do Celso Furtado que atuou no âmbito da questão das relações exteriores. Aqui é um telegrama agradecendo a Jacques Delors, que morreu há pouco tempo, pela congratulação que ele fez quando ele foi nomeado ministro da Cultura. Outra congratulação que ele recebeu foi dessa figura. Eu já passo para um outro ponto, estou já acabando a intervenção, que é um telegrama que o Celso Furtado recebeu do Jacques Long. Eu sei que pode parecer estranho falar isso, mas mostra a interlocução dessa pessoa. Jacques Long foi talvez o segundo principal ministro da Cultura francês. O principal foi o André Malraux, no governo Charles de Gaulle, e o segundo principal foi Jacques Long, que era amigo de Celso Furtado. Inclusive, se vocês verem na correspondência, existem telegramas que estão aqui no livro de correspondência, por exemplo, quando Celso Furtado é nomeado cavaleiro do Ministério da Cultura francês. E não é pouca coisa uma interlocução do Furtado com o Jacques Long, porque o Jacques Long tinha uma formulação muito interessante sobre economia e cultura. Esse é o título de um discurso que o Jacques Long leu na conferência da Unesco em 1982, Conferência Mundial sobre a Cultura. Economia e cultura, economia, mesmo combate. Cultura e economia, mesmo combate. E que ele faz uma crítica muito dura, por exemplo, aos oligopólios culturais, que bloqueava o avanço cultural do terceiro mundo. É o momento que a Unesco está debatendo uma nova ordem cultural, em que a Unesco propõe, por exemplo, a criação de uma agência de informações do terceiro mundo, que é criada em Sarajevo. E quando é criada, é a primeira vez que os Estados Unidos se retiram da Unesco, no governo Ronald Reagan. A representante do governo americano aqui, quando ela face ao comentário do ministro francês, amigo de Celso Furtado, dizendo que existia um imperialismo cultural americano, a reação dela foi muito curiosa. Os Estados Unidos nunca foram imperialistas. Então, mostra que a questão da cultura estava também na questão das relações internacionais de poder daquele momento. E Celso Furtado estava ali, no centro desse debate, com as pessoas que estavam fazendo esse debate. Obviamente, eu faço uma ponte disso para o Ministério, a atuação dele dentro do Ministério da Cultura. Eu queria pegar aqui a citação do decreto que criou essa instituição que encarna, isso é outra provocação que eu faço para vocês, é que o Ministério da Cultura encarna as contradições da nova república. Ele foi criado no dia 15 de março, por um decreto-lei, quando José Sarney tomou posse. Dia 15 de março de 85 é quando José Sarney tomou posse, certo? Ele foi extinto pelo Collor, no lançamento do plano Collor. Ele depois é recriado no governo FHC. Quando existe o golpe de 2016, ele é extinto novamente, ele é recriado, mas sem estrutura alguma. E no governo Bolsonaro, ele é extinto outra vez. Ou seja, existe todo o ódio que existe de parte da classe dominante brasileira de uma perspectiva política que nós conhecemos contra a cultura. E encarna, ou seja, a ação das pessoas aparece na reação que eles tiveram contra esse ministério. E esse faz parte dos considerandos do decreto que criou o Ministério da Cultura. A necessidade de atribuir isso no Brasil a maior atenção à cultura nacional, há tanto tempo ressentida de uma proteção e de um apoio maiores da parte do Estado. Uma pequena estimação que eu fiz, eu peguei uma estimação que não quer dizer muita coisa do ponto de vista de gastos. Isso é um exercício puramente matemático para mostrar a relevância política do Ministério da Cultura. Eu peguei a lei orçamentária de 85, peguei todas as despesas do governo federal e peguei a despesa prevista para o Ministério da Cultura. Dá isso, eram 2 milésimos da despesa do governo federal. Esses 2 milésimos provocaram um ódio gigantesco. Com o Ministério com pouca estrutura, coube a Celso Furtado alguns passos fundamentais, como, por exemplo, estruturar administrativamente o Ministério da Cultura. Outro passo importante, e não dá para ver muito bem aqui, mas esse é o facsímile do discurso que Celso Furtado leu na Assembleia Nacional Constituinte, na subcomissão sobre Educação e Cultura. Partes importantes dos títulos, dos dispositivos que existem na Constituição sobre cultura, foram propostos por Celso Furtado e pela comissão que compunha o Ministério da Cultura, que é uma comissão, a equipe que Celso Furtado montou, é importante dizer, ímpar, que tinha como, por exemplo, pessoas que estavam ali dentro, com a embaixadora Vera Pedrosa,
Embaixadora Vera Pedrosa, um marco importante dentro do Itamaraty, filha de uma figura muito importante, Mário Pedrosa. Né? Mas, então, teve a atuação no Nordeste, teve a atuação nas relações exteriores, teve o Ministério da Cultura. Qual o balanço que se faz, qual o balanço que o Celso Furtado tira e que nós podemos tirar sobre esse período? Eu sei que eu estourei meu tempo, eu vou ser o mais breve possível, eu prometo. Eu não vou falar do Construção Interrompida de 92, eu não vou falar do Longo Amanhecer, um livro também marcado por um balanço muito duro. Eu quero falar desse pequeníssimo livro e desconhecidíssimo livro de Celso Furtado, o ABC da Dívida Externa, escrito em 89, publicado em 89 pela Paz e Terra. Ele fala de um mecanismo de austeridade, é o único momento que eu vou falar de economia com vocês, percebam, mas o que é importante não é o que eu vou falar de economia. O que eu vou falar aqui é a consequência do aspecto econômico que ele está mencionando aqui. É uma charge do Milot, figura que eu sei que não faz unanimidade, mas olha o que ele está falando da austeridade, a consequência política da austeridade para um país. O receituário do FMI, para ajustar a frio uma economia, tem a vantagem de ser simples. Sua execução não exige muita competência. Foi concebido para aplicação por governos autoritários. Isso aqui já quer dizer muita coisa. A austeridade foi pensada e ela é feita para ser executada por governos autoritários. Ele até segue na citação e menciona, não tem espaço para o Congresso, enfim. Mas o que é mais duro aqui? Assim, quando mais necessitava de um pacto social, a redemocratização, para muito significava isso, um pacto social, para garantir a redemocratização, o restabelecimento pleno da democracia, a Constituição, quando mais precisava desse pacto social, para enfrentar uma crise sem precedentes em sua história, o Brasil foi lançado em conflito distributivo que permeia toda a sociedade. O dano maior causado pelo processo de ajustamento imposto pelos credores foi, sem dúvida, o esfacelamento do sistema de poder político, a perda da governabilidade. Ele está falando isso assim que acabou de sair do governo. A Constituição tinha sido aprovada. Ele está falando isso. Então, se a gente fala hoje de austeridade, de golpe, de tudo que a gente tem visto desde 2016, existe um eco de Celso Furtado que nos permite entender isso. A austeridade não é só corte de gasto. A austeridade tem uma consequência política imediata. O que é mais duro, então só pode existir a ponte para o futuro, que é a ponte para o fim do mundo. Porque antes também houve isso, que não é só um plano de estabilização. Porque também, e também porque desde a Nova República, do começo, isso permaneceu existindo. Pontos importantes que poderiam garantir um outro tipo de economia ou de política não foram resolvidos. A Nova República, portanto, ela traz dentro dela uma grande continuidade do que foi o período ditatorial. E hoje, e esse é o momento que eu queria chamar, e com isso eu acabo, né? Essa é uma pequena frase aqui da entrevista com ele. Ó. Como é tão frágil esse país? Uma entrevista feita com Salmito Filho, né, um técnico do ETENES, escritório técnico do Nordeste, um escritório do BNB. Né? Como é tão frágil esse país? Chega um doido e liquida tudo. Uma entrevista conduzida em 97. E é o momento Antares. Por que eu chamo de momento Antares? É que mesmo que você acreditou ter enterrado, ele volta. Se você não garante a cada momento a atenção com a democracia, com uma economia que não seja só uma versão contábil de austeridade, o que você acreditou morto, volta. E é exatamente o que aconteceu aqui em Antares. E não é só no Brasil, não é só essa imagem do subdesenvolvimento que o Érico Veríssimo coloca nesse livro de 1971. Né? Isso volta em qualquer lugar. Isso volta nos Estados Unidos com Trump. Isso volta na França com a Marine Le Pen. Isso volta na França com o eco do franquismo, na Espanha com o eco do franquismo. Isso volta em Portugal com o eco do Salazar. Isso volta. Isso volta na Alemanha com a AfD. A democracia, então, hoje, não é só uma questão de voto. Defender a democracia não pode ser só mais isso. Assim como a economia não pode ser só mais arcabouço fiscal. Muito obrigado. Você quer vir para cá, Fernando? Vou tirar minhas coisas. Ah, o negócio. Isso.
Desculpe a minha demora. O problema de ser mediador em apresentações tão interessantes que eu me deixo levar, né? Então, chegou um momento que eu admito, eu parei de controlar o tempo. Passo a palavra agora para a professora Fernanda Cardoso. Bem, boa tarde para todas as pessoas que aqui estão. Fiquei aqui para ser a pessoa para fechar o seminário, né? Na mesa 5. Eu tinha originalmente estado na mesa 2, mas eu não podia vir na quarta-feira. Me realocaram na mesa 5 e eu pedi para ser a última pessoa a falar, até porque eu imaginei, né, o que o professor Alessandro falaria, o que o Antônio falaria, e acho que acertei no tom, né, do que eu vou trazer para a discussão, para o fechamento. Eu vou acabar fazendo um sobrevoo sobre, acho que, alguns temas que foram passados nos dias anteriores, e eu vou trazer essa discussão para o nosso presente, no sentido do que Antônio falava, que se a gente está aqui se dedicando, né, não só esses 3 dias de atividade, mas tivemos muitas pessoas trabalhando para que fosse possível a construção desse seminário, dessa exposição por muito tempo, né? E como o Alexandre Sais falou de manhã, eu queria ter ajudado um pouco mais, né? Ajudei mais nos bastidores de forma mais marginal, mas na próxima eu prometo que dedico mais horas, né, na preparação dessas atividades. Mas eu acho que a gente tem, todo mundo, né, que se propôs a se dedicar à atividade e à construção dessa exposição, desse seminário, de deixar o legado de Celso Furtado vivo. E o principal legado do Celso Furtado é justamente isso. É legar às novas gerações, a quem está aqui, né, a responsabilidade por continuar construindo o sonho furtadiano. Então, a ideia da minha apresentação, que eu vou tentar ficar uns 25 minutos, deixa eu ver que horas são agora, é ir além da fantasia, que é o tema do nosso seminário, da nossa exposição, né? E retomar, então, o que é esse sonho furtadiano para o Brasil e o que a gente pode fazer em 2024 e daqui em diante. Bem, isso já foi bastante falado, mas eu acho sempre muito importante demarcar a origem do Celso Furtado, o homem nordestino, brasileiro e latino-americano, e esses 3 predicados eles vão ser refletidos na abrangência e na profundidade da obra do Celso Furtado. Então, se a gente, né, faz vários recortes por meio da diversidade de livros e artigos que ele tratou, ele vai passar por todos esses temas e sempre com uma grande preocupação. Enquanto o Antônio aqui falava, eu fui me lembrando de uma passagem aqui do Diários Intermitentes, em que ele fala ali, em julho de 84, e ele vai falar assim, né? É impressionante como os paulistas não têm nenhuma sensibilidade para o problema do Nordeste. Ele ainda completa, né? Ter pena do Nordeste é simpático, mas colocar isso no primeiro plano das preocupações sérias, não. Então, o fato dele ser um homem nordestino, né, e preocupado com a questão do Nordeste ao longo de toda a sua obra é um pouco dessa marca, né? E essa fala aqui me pegou fundo enquanto o Antônio falava sobre isso também. E o Furtado, além, né, de ter sido um homem teórico, um pensador impressionante, importante, ele foi um homem de ação, né? Então ele não pensava por pensar, ele pensava para agir e para transformar. Então é uma teoria ou é um pensamento com consequência, que tem uma intenção, que tem uma intencionalidade sempre colocada. E qual é esse sonho furtadiano, né, ao que a gente está se referindo? É uma sociedade justa, um país verdadeiramente desenvolvido. E aqui eu só destaco um trecho de um texto dele curtinho, lá de 2004, em que ele vai falar que só haverá verdadeiro desenvolvimento ali onde existir um projeto social subjacente. É só quando prevalecem as forças que lutam pela efetiva melhoria das condições de vida da população que o crescimento se transforma em desenvolvimento. Que é um pouco do que nós falamos na mesa hoje da manhã, né? É desenvolvimento para quem? Por que desenvolvimento, né? O que a gente está buscando? Está buscando inovação tecnológica, mas para quê? Para impactar a vida de quem? Então, são essas questões que Furtado sempre nos convidou a pensar e a refletir sobre. Bom, um outro marco importante, né, da teoria do Celso Furtado, e não só dele, mas dos teóricos que vão se debruçar especificamente sobre o contexto da periferia, no pós-Segunda Guerra, é a ideia do subdesenvolvimento como uma condição, e não como uma etapa que antecede um suposto estágio de desenvolvimento.
Para o pensamento cepalino estruturalista, o conceito de centro-periferia, então, é algo central para entender toda essa construção de pensamento. E, para diferenciar o centro e a periferia, um tema que também já apareceu bastante hoje, é a questão do protagonismo sobre a geração do progresso técnico e tecnológico. E saber, né, que não ter ou ter protagonismo faz toda a diferença sobre a forma como os benefícios desse progresso serão ou não absorvidos por quem o realiza, por quem o pensa, por quem o concebe e por quem apenas o absorve de forma passiva. Dessa construção, um outro marco teórico importante desse pensamento, a teoria da deterioração nos termos de troca, que ficou conhecida como tese Singer-Prebisch. E aí entender que o subdesenvolvimento não é uma etapa, ele não é uma fase que antecede, ele é um fenômeno resultado do processo, como se desenrolou a Revolução Industrial e como cada um dos países que constituía o sistema mundo se portou diante disso, né? Então, os países que foram especialmente colonizados na forma de exploração, eles acabaram, né, compondo esse grupo que a gente vai conhecer como grupos periféricos. Então, utilizando as palavras aqui do Furtado, o subdesenvolvimento é tratado como um fenômeno coetâneo do desenvolvimento, consequência da forma como se vem propagando até nossos dias a Revolução Industrial. Constitui, portanto, uma temática à parte, requerendo para isso uma interpretação e um trabalho autônomo de teorização, né? Então, aqui o convite que Furtado e tantos outros pensadores da América Latina fazem e realizaram, que é: a gente precisa construir as nossas próprias teorias, a gente precisa construir as nossas próprias interpretações. Nós não podemos, né, essa foi uma fala também da manhã, olhar para a nossa realidade com lentes que distorcem essa realidade. Se a gente continuar a olhar a realidade com lentes distorcidas, nós não vamos conseguir enfrentar os nossos verdadeiros problemas. Então, é esse convite que eles estão fazendo. Bom, naquele contexto, no contexto de meados do século XX, qual era o caminho, né, para a promoção do desenvolvimento? A industrialização vai ser a palavra-chave, né, para todo esse processo. Entendendo aí a industrialização como um sinônimo, para usar um termo mais recente, de complexificação da matriz produtiva. Então, entender a industrialização como meio de tornar essa matriz produtiva mais diversificada, mais densa, né, e com mais valor agregado atribuído a ela. E, a partir daí, com uma maior capacidade de geração de efeitos multiplicadores da renda, do emprego, com a composição de um mercado de trabalho, de um mercado interno, com mais robustez e com mais capacidade dinâmica. Bom, então, dado o quadro de inevitabilidade descrito, de acúmulo de desvantagens, o caminho para a periferia era esse. Então, o receituário desenvolvimentista, de meados do século XX, todos os autores vão falar inescapavelmente da necessidade de industrializar, com mais ou menos peso na necessidade de avançar por algumas áreas dessa industrialização, mas todos eles vão ter a palavra industrialização como uma palavra necessária e dentro da estratégia desenvolvimentista, porque só assim seria possível crescer a um ritmo mais elevado do que o do crescimento das exportações de produtos primários. Em tese, o que a industrialização permitiria? Absorver a mão de obra de outros setores menos dinâmicos, tornando esse mercado interno, portanto, mais dinâmico e mais robusto e menos dependente de impulsos externos, e a produção de itens antes importados ou de difícil importação. Outra questão que é importantíssima para o pensamento desenvolvimentista, no qual está incluído o Celso Furtado, é o papel indutor do Estado. Eu tenho evitado usar a palavra intervenção, né? Eu falo isso para os meus estudantes o tempo todo. Não vamos usar a palavra intervenção, porque intervenção parece que você está fazendo algo que é indevido, que você não deveria fazer. Então, aqui não se trata de algo que é indevido, é algo necessário. Indutor, então, traz uma carga semântica talvez um pouco mais positiva, né? Então, eu comecei a trocar intervenção por indução. Então, o papel indutor do Estado. O planejamento vai aparecer como um corolário natural do diagnóstico de desequilíbrios estruturais feitos por esses autores, por esses pensadores como Celso Furtado. Então, dados os problemas a serem enfrentados neste contexto de subdesenvolvimento, fazia-se necessária uma programação sistemática e criteriosa do que deveria ser feito e priorizado. Necessário, para isso, administrar a pauta importadora e incrementar as exportações
para requalificar o padrão de inserção externo dessas economias, rompendo, portanto, ou tentando mitigar os efeitos negativos e deletérios da tendência à deterioração dos termos de troca por conta da especialização na produção e exportação de bens primários e menos complexos. E como as exportações estavam sujeitas a oscilações, eram necessárias políticas keynesianas, né, políticas anticíclicas, para manter essa economia no nível adequado de dinamismo. E a essa que é a parte, diria, que a gente quase sempre esquece de falar, né, ou não, às vezes não dá tanta ênfase, até porque os pensadores desenvolvimentistas, especialmente aqueles da tradição anglo-saxã, à exceção, talvez, do Kalec e talvez um pouco do Gunnar Myrdal, eles não vão botar muita ênfase na questão da transformação por meio de reformas estruturais que impactem a forma de distribuição de renda, riqueza e, portanto, de poder político. Eles não vão entrar tanto nesses termos. Boa parte deles param a argumentação mais na questão econômica da matriz produtiva. Mas os estruturalistas não. Eles vão entrar nessa discussão, né? O próprio Celso Furtado, como primeiro-ministro extraordinário do planejamento, ele vai conceber um plano trienal de desenvolvimento, que tinha explicitamente uma agenda de promoção de reformas de base, né? Então, para Furtado e para outros autores dessa tradição, o problema central dos países subdesenvolvidos não era a formulação de planos convencionais de desenvolvimento. O essencial seria provocar mudanças estruturais. A industrialização, por si só, não corrigiria a disparidade de distribuição de renda. Então, era preciso combinar na transformação econômica da matriz produtiva a uma transformação sociopolítica e também cultural, por meio dessas reformas de base. Então, dessa forma, né, a transformação da estrutura produtiva necessariamente deveria ser acompanhada de uma transformação social. E, no fundo, o que isso significa? Era necessário alterar as velhas estruturas de poder. Então, Antônio aqui falava sobre o fato da nova república ser uma continuidade do período ditatorial. E a gente, no fundo, pode olhar para a história do Brasil como uma perpetuação da ordem social colonial. Parece que a gente nunca rompeu com a lógica do nosso início, da nossa origem, de colônia de exploração, de uma sociedade extremamente desigual, que é a tal da ordem social colonial definida pelo Caio Prado. Então, sem reformas estruturais profundas, não haveria como conceber planos de desenvolvimento bem-sucedidos. Então, aquela ideia de verdadeiro desenvolvimento, que foi aqui eu iniciei com a minha fala, de que a gente só vai enxergar o desenvolvimento verdadeiro se nós olharmos para o padrão de vida das pessoas que compõem uma sociedade ter realmente melhoria, para isso, era inescapável passar por essas reformas estruturais. E eu não sei se eu andei distraída nos últimos anos, mas isso aqui nunca aconteceu. Essas reformas pensadas, elas nunca aconteceram na intensidade e alcance esperada para, de fato, provocar essa mudança. De modo que, né, para autores como Furtado e outros do pensamento cepalino estruturalista, as transformações sociais, o enfrentamento das desigualdades, elas não são uma consequência, elas são combustível que dá sustentação e robustez para a transformação dinâmica desse contexto inicial de subdesenvolvimento, né? E aí a gente chega num outro conceito que é importante, né? Camila falou sobre isso também de manhã, que é a armadilha do subdesenvolvimento. E é nessa armadilha que a gente entrou, né, com o processo de industrialização. Então, a industrialização era, sim, necessária, né? Nós não estamos dizendo aqui, pelo contrário, que era melhor ter ficado com o modelo primário exportador. Não, a gente precisava avançar. É que faltou complementar a política de transformação econômica com uma política direcionada, deliberada, de transformação social. E aí a gente bate nos limites políticos e geopolíticos dessa discussão. Mas voltando para cá. Bom, então, na medida em que avançou o processo de substituição de importação, incrementou-se a relação capital-trabalho, o que, face ao excedente estrutural de mão de obra, resultou na pressão pela acentuação da concentração de renda. E aí, quanto mais se concentrava a renda, mais se imprimia a tendência à diversificação das formas de consumo de grupos privilegiados, os chamados bens de luxo. O resultado se refletia na adequação da evolução do perfil da demanda, no sentido de aproveitamento das economias de escala de produção
exigindo cada vez mais capital e cada vez menos mão de obra. Por isso, a assimilação apenas superficial do progresso tecnológico e a reduzida dispersão de seus benefícios por toda a sociedade. E aí, como é que a gente escapa dessa armadilha? Diz aí o Furtado no texto de 69. A solução do problema não está, portanto, em frear a penetração do progresso tecnológico e sim em modificar o sistema de decisões, de forma a que ele não tenha as consequências negativas que hoje se manifestam, né, que é um pouco da palavra do professor Alessandro Ottaviani no começo dessa mesa. Né? A gente precisa internalizar o centro de decisão. A gente precisa ter autonomia sobre as nossas escolhas políticas e estratégicas. Então, a insistência no modelo de desenvolvimento dinamizado primordialmente pelo consumo de bens de luxo, facilitado em grande medida pelo endividamento externo, bloqueou qualquer incentivo potencial à promoção de diversas mudanças estruturais. Os círculos viciosos que compõem a armadilha do subdesenvolvimento não apenas continuaram os mesmos na década de 70, mas foram ainda mais agravados sob a forma de um enorme endividamento externo que culminou com a crise da dívida na década de 80. Resumo do período desenvolvimentista para a gente chegar aqui no contexto da Nova República. O alto crescimento do período não se traduziu na conquista da autonomia e da sustentabilidade do processo de desenvolvimento. Para o Furtado, a própria forma de desenvolvimento da economia brasileira, por conta das questões que destaquei rapidamente antes, agravou as suas disparidades regionais presentes desde a sua fase colonial. E aí, essa frase que é tão citada do livro de 81, Brasil Pós-Milagre, em que ele faz uma pergunta. As malformações da sociedade brasileira são tão evidentes, tão grande o contraste entre a penúria e o desperdício, que todos devemos questionar-nos como foi possível que chegássemos a isso. Como conciliar essa realidade com as potencialidades do país e com o notável esforço de desenvolvimento já realizado? Então, este é o contexto de emergência da Nova República. E toda a consideração que Antônio fez, né, que vai me ajudar bastante agora para fechar e usar só os 10 minutos que eu tenho, né, que eu já recebi uma plaquinha aqui de finalização, de 10 minutos. Bom, da fantasia organizada à fantasia desfeita. Então, de maneira geral, bem resumida, nos textos datados até meados da década de 60, né, e isso a gente também enxerga em outros autores, havia um tom otimista, esperançoso, de que, de fato, aquele caminho seria exitoso, promissor, na geração do que eles estavam buscando, que era a construção do verdadeiro desenvolvimento. A crença, portanto, de que o processo substitutivo de importações, que foi a estratégia de industrialização utilizada, levaria o Brasil ao desenvolvimento. No final dos anos 60, e aí isso muito em decorrência do próprio golpe civil-militar de 64, Furtado já demonstrava um relativo pessimismo. Esgotamento do modelo, baseado na substituição de importações, com todos os problemas estruturais remanescentes, conforme destaquei um pouco antes, o rompimento com a condição de democracia, e é nesse contexto também que é publicado o mito do desenvolvimento, e toda a discussão, né, que Furtado, entendo eu, da minha leitura, né, intensifica a partir do mito a crítica sobre, né, aquela estratégia, aquele caminho pensado com muita esperança e com muito otimismo, algumas décadas antes, ali no contexto do pós-Segunda Guerra. Porém, a despeito disso, Furtado jamais vai abandonar a sua esperança com relação ao Brasil. Havia muito potencial, mas fazia-se necessário saber aproveitá-lo em prol do desenvolvimento. Então, esse que é o desafio. Né? E aí, eu destaquei 3 trechos de 3 livros dessa época. Eu começo com o Brasil Pós-Milagre, né, para a gente pegar um pouco desse espírito do Furtado, esse espírito crítico, mas esse espírito crítico não daquele espírito do crítico que joga a toalha e diz, olha, não dá mais para fazer, esquece, eu vou fazer outra coisa da vida. Não, ele vai continuar escrevendo até os seus últimos dias de vida, né, pensando, apontando,
dizendo qual é o caminho. Então, esses 3 trechos que vou destacar aqui é um pouco para destacar esse espírito. Então, de 81, que é o Brasil pós-milagre. A simples modernização prescinde dessa transformação das estruturas mentais, sendo as pessoas preparadas para ter iniciativa e criar, e sim para comportar-se passivamente como consumidor. A primeira condição para que haja um verdadeiro desenvolvimento é que a acumulação de conhecimento se transforme em instrumento para atuar sobre a realidade, para identificar problemas e abrir caminhos à solução dos mesmos. O contrário do desenvolvimento é o que vemos hoje nos países enriquecidos, a toque de caixa pelos excedentes petroleiros. Aí transplanta-se uma pesada civilização material que só se reproduz enquanto os poços de petróleo estejam jorrando. Próximo trecho, do livro Não à Recessão e ao Desemprego, de 1983. As páginas que seguem foram escritas com o propósito de ajudar na busca dessa pista, ou seja, que nos conduza à saída. De dar argumentos aos que na tribuna parlamentar, nas cátedras, na imprensa e nas lideranças da sociedade civil estão lutando para restituir confiança no futuro da pátria. Vivemos um desses momentos graves na história de um povo em que é dever maior de todo cidadão interpelar os que estão no poder e contribuir com o melhor de sua capacidade na obra de reconstrução que se impõe. Os muitos anos que dediquei ao estudo dos problemas econômicos brasileiros me fazem ver que a tarefa será árdua, mas não tenho dúvida de que dispomos de meios para realizá-la com êxito. Terceiro e último trecho desses 3 livros da época, Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise. A conclusão que se impõe é irrefutável. Cabe à ação política gerar os recursos de poder requeridos para modificar o modelo de desenvolvimento que nos conduziu à calamitosa situação atual. O caminho será certamente mais curto e mais fácil se soubermos tirar partido para fundar as bases de um pacto social que viabilize a transição para uma política de desenvolvimento voltado para o bem-estar da massa da população. Ou seja, aqui novamente, aquela ideia, aquele conceito de verdadeiro desenvolvimento. E aí, para onde caminhamos? E eu juro que eu não combinei com o Antônio, mas Antônio apresentou aqui o trecho do livro de 89, que ele vai falar sobre o receituário do FMI, e aí o texto dele, o último publicado no dia 10 de novembro de 2004, ou seja, há quase exatinhos 20 anos, em que ele vai dizer qual é o problema que o Brasil está enfrentando, quais as causas das baixas taxas de crescimento da economia brasileira nos últimos 25 anos. E aí ele responde: não é fácil descobrir as causas desse processo, mas devemos reconhecer que ele tem origem ou é reforçado pelo chamado consenso de Washington. E aí nós temos esses grandes desafios atuais da realidade atual do século XXI, que é garantir o desenvolvimento, manutenção da democracia e atender às condições de sustentabilidade. E aí diz o Furtado lá no livro de 2002, é a partir do conceito de desenvolvimento que se pode afirmar que o homem é um elemento de transformação, agindo tanto sobre o contexto social e ecológico como sobre si mesmo. Somente uma sociedade aberta, democrática e pluralista é apta para um verdadeiro desenvolvimento social. E a gente faz as seguintes perguntas, Mas e os grandes desafios enfrentados pela condição de periferia no século XXI? Qual o modelo de civilização a se construir? Qual desenvolvimento a gente está buscando? O quadro geral mundial e nacional complicou-se com desemprego e exclusão de um lado e concentração de renda e riqueza do outro. E aí vem a responsabilidade, e o Furtado tem muitos textos em que ele faz esse chamamento, esse convite, dizendo, olha, vocês, economistas, vocês têm responsabilidade, vocês precisam utilizar o que vocês aprenderam e agir sobre a realidade, transformar essa realidade. E aí, quais são os ingredientes furtadianos? Imaginação e coragem para arriscar na busca do incerto. As ciências evoluem porque há quem rompa com seus limites e expanda suas fronteiras. Há algo mais interdisciplinar do que o desenvolvimento?
do que esse tema que está aqui nos guiando, que guiou a obra de Celso Furtado. Porém, não basta armar-se de instrumentos eficazes para alcançar esse objetivo. Atuar de forma consistente no plano político, portanto, assumir a responsabilidade de interferir no processo histórico impõe ter compromissos éticos. A ciência leva ao rompimento criativo, mas também pode levar à conformação, ajudando a legitimar um sistema de dominação social. Quando o consenso se impõe a uma sociedade, é porque ela atravessa uma era pouco criativa, e para nós não romper com consensos significa nos mantermos presos à armadilha do subdesenvolvimento. E aí, por que Furtado continua atual? Ainda não atingimos o sonho de Furtado. Uma sociedade justa, um país soberano e desenvolvido. Permanecemos presos à velha armadilha. Então, nós precisamos praticar Furtado, mudar a maneira como encaramos a realidade e agir para transformá-la. Para isso, aliar a criatividade analítica, a ousadia teórica e a coragem para a atuação prática. E aí, né, não vou me deter tanto aqui, mas o que seria uma agenda furtadiana, né? Me arriscando aqui no que seria uma agenda furtadiana para o século XXI. A gente precisa retomar o planejamento do nosso desenvolvimento e precisamos de um Estado com instrumentos de alcance. A gente precisa de um Estado que tenha a capacidade de agir e que possa vir. Requalificar a matriz produtiva, enfrentar as desigualdades seculares, construção de bases de um Estado de bem-estar social, fortalecimento das instituições democráticas e priorização do investimento em educação, pesquisa, ciência e tecnologia para a construção de um caminho popular, sustentado e soberano de desenvolvimento. E é por isso que o desenvolvimento requer um reencontro com o potencial criativo da nossa cultura. E aí, usando as palavras do próprio Furtado, pode parecer utópico, mas utópico, muitas vezes, é fruto da percepção de dimensões secretas da realidade, um afloramento de energias contidas que antecipa a ampliação do horizonte de possibilidades aberto a uma sociedade. E eu vou finalizar por aqui, porque eu acho que eu já esgotei o meu tempo. Obrigada. Pelo avançado da hora, e nós começamos um pouco atrasados, eu ia abrir a palavra para vocês colocarem suas questões. Caso eles não tenham questões, nós colocamos as nossas, para dar um tempinho para eles pensarem. Tá? Alguém? Rosa? Mais alguém? Fazer uma rodada?